Estamos na 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. Conversaremos agora sobre o trabalho do engenheiro, da engenheira de bioprocessos e biotecnologia. E estão aqui para isso a Fernanda Pontes, que é graduada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Unesp, e trabalha como supervisora de pesquisa e desenvolvimento no Centro de Inovação da América Latina da empresa Procter & Gamble, em Louveira, São Paulo. E o Álvaro de Batista Neto, que é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre e doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, em Araraquara. E eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho deste profissional. Você começa, Fernanda? Sim. Bom, acho que uma situação inusitada que eu acho que faz parte do dia a dia do profissional de engenharia de bioprocessos é que a gente tem que se acostumar que as pessoas não sabem o que é esse curso e elas não sabem sequer o nome. Então, acho que desde quando eu passei no vestibular e que eu falei que ia fazer esse curso, era sempre, você passou em quê? Eu falei, fiz engenharia de bioprocessos e biotecnologia. E todo mundo falava, nossa, que legal, parece difícil, interessante. Mas o que é isso mesmo? Então, isso, sim, foram ao longo dos 5 anos, às vezes, para as mesmas pessoas eu explicava, tem gente que fala que não sabe nem falar o nome do curso, então eu acho que é uma coisa que eu tive que me acostumar, e às vezes hoje eu só falo que eu fiz engenharia, eu nem especifico muito quando eu não quero explicar muito bem o que é. Então, vamos lá, o que é isso mesmo? Bom, acho que o professor Álvaro, não sei se o senhor quiser falar, mas a engenharia de bioprocessos, acho que ela é uma área que veio de uma vertente da engenharia química, né? Só que a gente foca muito em organismos vivos. Então, a gente visa fazer processos, a gente visa fazer produtos que tenham como base organismos vivos, que podem ser bactérias, fungos, células animais mesmo. E eu acho que essa é a função, é você conseguir fazer aquilo que você faria numa escala pequena de laboratório e poder trazer para uma indústria, trazer para uma escala maior. Essa acho que é o grande diferencial do engenheiro de bioprocessos. O engenheiro de bioprocessos ele envolve toda a utilização de todo um micro-organismo ou de organismo vivo, né? Então, isso pode envolver células, enzimas, toda a parte que tem um sistema biológico, né? Então, o engenheiro de bioprocesso, ele vai ter um grande domínio e conhecimento na parte de biotecnologia e também na parte de engenharia. Então, ele vai compreender o que acontece na reação na pequena escala, ou como funciona a maquinaria da célula, como funciona uma reação enzimática, quais são os fatores que aumentam a sua velocidade de reação, que diminuem a sua velocidade de reação, quais são os fatores que favorecem o crescimento celular, que diminuem o crescimento celular. Então, o engenheiro de bioprocesso ele vai ter um grande conhecimento nessa área. Além disso, ele também tem um grande conhecimento em aplicação, em equipamentos. Por exemplo, olha, como é que a gente vai projetar um equipamento ou um grande fermentador de forma a maximizar a minha produção do micro-organismo, ou então de forma a controlar as minhas condições para que minha reação enzimática ocorra na sua velocidade ótima. Então, a função do engenheiro de bioprocesso corroborando um pouco o que a Fernanda falou, né, pegar do micro, pegar sistemas biológicos e tentar trazer benefícios para a sociedade através de conhecimento de engenharia que vai permitir o projeto de equipamentos e a operação de equipamentos. Biotecnologia e bioprocessos é a mesma coisa? Eu, pessoalmente, tenho um conceito que o bioprocesso está relacionado muito mais com a parte de processo, né, com a parte de fermentação, as operações necessárias para a separação de produtos, que são as operações de filtração, de extração,
que são relacionados ao bioprocesso. A biotecnologia está mais relacionada com a parte biotecnológica mesmo. A engenharia cinética seria uma parte de biotecnologia, como o micro-organismo ele trabalha, ele opera, o que influencia o crescimento do organismo, a produção. Então, isso está relacionado mais à biotecnologia. O bioprocesso é mais como você vai controlar o processo para trazer benefício, para maximizar essa produção. Entendi. Então, eu não sei se existe um curso, se eu entendi direito, engenharia vai pensar em como transformar uma intervenção em escala industrial, é isso? Isso. E quem é que pesquisa? Existe um biotecnólogo que não é engenheiro? Existe uma disciplina de biotecnologia, sim. Ele acaba focando mais a parte de biotecnológica mesmo, se eu não me engano. A parte de genética, a parte de produção. Eles compreendem também, algumas grades que eu vi de biotecnologia, eles têm uma parte de operação também. Mas o engenheiro de bioprocesso é que ele vai ter atribuição para construção de equipamento e para a operação de equipamentos de bioprocesso. E aí, então, isso entra eletrônica, mecânica, ou eu estou viajando? Não, entra a parte de física, né, que está envolvido fenômenos, transferência de massa, né, transferência de calor, que está relacionado ao controle de temperatura de uma dorna, né, a transferência de massa que está relacionado, olha, como é que a gente vai pegar o oxigênio do ar e transferir para dentro de uma dorna de fermentação, ou de um processo fermentativo, quando estiver trabalhando com um processo aeróbio, né, que necessita de oxigênio. Também é o seguinte, olha, a gente vai precisar fazer uma grande agitação. Quanto que vai ser o consumo de energia? Então, está relacionado com a parte física também. Então, o engenheiro de bioprocesso ele vai ter um grande conhecimento na parte física. Fernanda, dá um exemplo, né, concreto do trabalho deste engenheiro. Bom, eu acho que existem várias áreas em que o engenheiro pode atuar, acho que é bastante interdisciplinar mesmo, né, a nossa graduação. Mas acho que um exemplo mais comum pode ser talvez os processos fermentativos. Então, por exemplo, numa usina, né, de açúcar e álcool, o engenheiro poderia atuar entendendo qual que é o micro-organismo que atua para fazer a produção desse etanol. Então, quais são as condições ótimas para o crescimento desse micro-organismo, quais são as temperaturas adequadas, qual o substrato que vai fornecer, que vai ser o melhor para esse micro-organismo. Então, ele poderia atuar nesse tipo de indústria, por exemplo, né, nesse processo de fermentação, para otimizar as condições para gerar a produção ótima desse etanol. É só um exemplo que me veio à cabeça agora. Quer dizer, o mestre cervejeiro, ele também tem que dominar suas coisas. Sim, e tem que ter um conhecimento bastante forte nessa parte. Nessa parte de fermentação. E além da fermentação, Álvaro, tem algum outro exemplo? Você tem, por exemplo, uma aplicação de processo enzimático, né? Eu trabalhei numa empresa aqui em Ribeirão, em que ele utilizava enzima no processo de branqueamento de celulose. Isso foi um projeto, inclusive, que eu fiz com a FAPESP, né, nessa empresa, né? Então, o que acontece no processo de branqueamento de celulose? O processo de fabricação de celulose consiste basicamente em extrair a lignina. Então, aqui é muito utilizado o processo que a gente chama de processo Kraft. Então, ele vai obter a celulose, que é uma celulose um pouco mais escura. Só que, para consumo, a gente tem que trabalhar com uma celulose branqueada, né? Se a gente falar com papel de escrever, ela é feita com celulose branqueada. Então, o que acontece? Depois do processo Kraft, para você obter essa celulose branca, no padrão que é necessário, você tem que passar por um processo de branqueamento. Então, como é que a gente pode fazer atuar no processo de branqueamento? A gente acaba utilizando composto oxidativo, né, dióxido de cloro,
ozônio, peróxido de hidrogênio, que são compostos altamente oxidativos, são tóxicos, né? E altamente poluentes. No meu projeto, que eu acabei trabalhando, foi a aplicação de enzima nesse processo. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu enzima, que é a chilanase, a gente adaptou a enzima nesse processo, e qual que é o objetivo? A gente coloca a chilanase nesse processo e ela vai atuar como um facilitador desses compostos oxidativos. Ou seja, para a gente fazer o processo de branqueamento, a gente consegue diminuir a quantidade desses compostos oxidativos. Então, isso é uma aplicação do engenheiro de bioprocesso, que é uma aplicação de uma enzima num processo industrial. Existem outras aplicações também. Quer dizer, isso pode pegar tecido, alimento, o que mais? Tecido, alimento, área ambiental, porque você está envolvido com uma parte que está relacionada com o tratamento ambiental, né? Tanto que no curso, na Unesp, a gente tem uma parte de engenharia ambiental, né? A parte de biocombustíveis, produção de álcool de segunda geração, isso é bem a cara, né? Bem o jeitão do engenheiro de bioprocesso, né? A produção de álcool de segunda geração, produção de biodiesel por rota enzimática, principalmente. Então, são várias aplicações, várias atuações do engenheiro de bioprocesso, além da parte do processo de fermentação. E, Fernanda, quando você entrou no curso, você sabia o que era? Você sabia o que você queria? Como é que foi? Não, na verdade, eu lembro que no meu último ano eu vi uma matéria fazia parte de um capítulo de biologia que falava da biotecnologia, e eu tinha achado muito legal, porque era muito focado mais na parte de melhoramento genético, eram umas coisas que pareciam muito futurísticas, assim, eu tinha achado super interessante, mas eu não sabia que existia um curso no Brasil que fosse relacionado a isso, né, focado nessa parte, ou que tivesse a ver com isso. E eu sempre pensei em fazer engenharia, porque a parte de exato sempre foi o que eu mais gostei na escola. E aí foi quando eu vi um cartaz na minha escola, na época, falando da Unesp, que tinha aberto 2 novos cursos, que era Engenharia Química e o de Bioprocessos. E aí que eu fui pesquisar e vi que se encaixava um pouco com as coisas que eu gostava, e como falava de biologia, de biotecnologia, eu imaginei que seria aquilo que eu vi na apostila e que eu gostei bastante. Então, foi meio que de última hora que eu decidi pelo curso, e eu nem sabia da existência dele antes, para falar bem a verdade. E seus colegas, você lembra deles? Eles entraram da mesma forma? Você também pode falar, Álvaro, como é que a pessoa entra nesse curso? Acho que... Pode falar, Fernanda. Eu acho que, assim, tem algumas pessoas que... Eu acho que tem diferentes tipos de pessoas. Tem gente que entra no curso pensando que talvez seja muito parecido com engenharia química, que só vai mudar um pouquinho por ser focado nessa parte de bio. Tem gente que pensa que é um curso mais relacionado à parte de farmácia, então mais a área de saúde, e acaba, às vezes, se impressionando com a parte de exatas, né? Porque, apesar de tudo, tem uma base de engenharia. E tem gente que desde sempre gostou muito dessa parte de biotecnologia e desde o primeiro colegial já começou a pesquisar sobre o curso. Então, acho que varia muito, mas ainda era uma coisa... Eu entrei em 2013 na faculdade, né? Eu acho que ainda era uma coisa muito nova esse curso no Brasil, e muitas poucas pessoas realmente sabiam o que era a grade da graduação e até mesmo o que o profissional fazia. O que eu vejo, né, que é uma coisa que eu, como coordenador, eu fui coordenador do curso, né, um dos primeiros coordenadores do curso de Engenharia de Bioprocesso, e geralmente eu já chegava e já avisava, gente, é um curso de Engenharia de Bioprocesso e Tecnologia, tem bastante biotecnologia, mas é um curso de engenharia. Então, realmente, isso provoca um choque, porque, às vezes, o que está a impressão para muitos alunos, que eles veem muito pelo amor à biotecnologia, só que não se atentam, né, que primeiro tem a palavra engenharia na frente. Então, como qualquer curso de engenharia, né, como curso de engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, eles vão ter que ter as disciplinas básicas de engenharia, né, que é matemática, física e cálculo, e assim vai indo, né. Então, eles acabam meio que, às vezes, no começo, tendo um choque por não ter... Eles estarem muito com amor à biotecnologia, mas esquecendo que é um pouco de engenharia. Isso realmente aconteceu bastante.
quer dizer, eles gostam muito de biologia, né? Mas esquecem que é uma engenharia que tem matemática, física, química, como todo curso de engenharia tem, né? Exatamente. Mas na classificação do vestibular ele entra, não sei se o Unesp tem isso, biológicas, humanas ou exatas? Humanas eu sei que não. Como Exatas. Exatas, ele entra no curso de exatas mesmo. Sim. Perfeito. Vamos falar agora para onde os alunos vão no final do curso. Tem mercado? Quer dizer, as pessoas conseguem colocações, ou é difícil? Eu sei que vivemos uma epidemia, estamos em setembro de 2021, isso afeta todo mundo, né? Mas como é que vocês veem isso? A receptividade do mercado para este bacharel, este engenheiro? Bom, se você quiser começar, Fernando, você que está no mercado, né? Eu estou na universidade. Bom, eu acho que ainda o mercado ele ainda precisa conhecer um pouco melhor o que é esse profissional, o que o profissional faz, mas eu acho que, baseado na minha experiência também dos colegas, tem sim a área para a gente, e como é um curso que a gente consegue trabalhar tanto na parte de saúde, indústrias farmacêuticas, a gente pode trabalhar indústria alimentícia, indústrias de açúcar e álcool, na área agrícola, é uma área bastante ampla, e aí vai depender muito do e como no curso a gente também vê muita coisa diferente, vai depender da área que o aluno quer seguir. Eu acho que tem espaço sim para a gente, mas ainda falta um pouquinho para as indústrias conhecerem o que a gente faz e qual que é o diferencial da gente versus um engenheiro químico, por exemplo, ou versus um farmacêutico. Mas eu acho que sim, é uma área que está em alta aqui no Brasil. Eu acho que até mesmo a questão da pandemia fez crescer um pouco o conhecimento da biotecnologia, né, da importância dessa área, porque a vacina está bastante relacionada à biologia, parte de biotecnologia, então é um profissional que eu vejo com uma tendência de estar mais em alta no futuro, pela visibilidade que foi dada. Eu acho que o mercado do engenheiro de bioprocesso ele vai crescer, né? O que a Fernanda falou é uma coisa que realmente acaba acontecendo, né? O curso de engenharia de bioprocesso, ele é um curso recente, né, comparado com os demais, né? O primeiro curso no Brasil, ele surgiu em 99, 2000, então é um curso que tem 20 anos. Mas é um curso que é importante, porque você precisa do engenheiro de bioprocesso, né? Ele pode atuar em várias áreas que têm grande crescimento, né? Então, quando a gente fala em energias renováveis, né, onde engenheiros do processo de tecnologia pode dar uma grande contribuição, a gente viu a questão do álcool segunda geração, biodiesel, que são áreas que precisam crescer, não só no Brasil, né, mas em termos mundiais. Também parte farmacêutica, né, indústria farmacêutica, que precisa da atuação do engenheiro do processo na fabricação de vacina, fabricação de antibiótico, que o Brasil é muito carente, produção alimentícia, se você for falar fabricação de aminoácidos, fabricação de cerveja, de bebidas também pode entrar, parte ambiental também, você tem vários processos ambientais que envolvem processos que envolvem micro-organismo, né? Se você está falando de um processo de tratamento de águas residuárias, você tem que fazer um processo biológico também. Então, tem contribuição do engenheiro de bioprocesso. Então, o engenheiro de bioprocesso ele pode contribuir em várias áreas que tem crescimento aqui no Brasil, né? E a parte agrícola também, né? Eu vejo muito aqui no Brasil crescendo muito a biotecnologia que dá suporte à agricultura e à pecuária aqui no Brasil, né? Então, a gente tem indústrias veterinárias que estão fabricando medicamentos para o rebanho, né, brasileiro. A gente também tem empresas que estão trabalhando com biopesticida, né? Então, a gente tem várias áreas em que o engenheiro do processo ele pode atuar e pode colaborar. Né? Vacinas também? Ele pode atuar na fabricação de vacinas? Sim, ele pode atuar na fabricação da vacina, porque dependendo da plataforma que você estiver atuando, né, na fabricação de vacina, você envolve o processo, né? Então, você pode ter que fazer tanto o crescimento de células de cultura animal, né,
como também fazia parte do processo de downstream, que é o processo que está relacionado à produção da vacina na sua forma pura, dos padrões que necessitam para ser injetados, né? A gente está numa faculdade, né, a Engenharia do Processo de Tecnologia, hoje ela está dentro de uma faculdade que tem uma forte tradição em produção, em desenvolvimento de pesquisas de fármacos e medicamentos, né? Então, a parte de fármacos e medicamentos, ela é bastante abordada no curso de Engenharia do Processo de Tecnologia, principalmente no curso em que eu atuo. Então, você tem bastante campo e bastante área em que ele pode atuar. Inclusive, né, no curso que a gente atua, tem como disciplina também a parte relacionada com legislação para a liberação de fármacos, né, fármacos e medicamentos. Fernanda, observando os seus colegas, a maioria conseguiu entrar e trabalhar na área, os que se formaram com você? Eu acho que sim, são áreas distintas, né? Mas muita gente preferiu ficar na parte mais acadêmica, então seguiu para um mestrado, para um doutorado. E tem muitos que estão no mercado, mas aí trabalham eu estou na área de pesquisa e desenvolvimento, mas eu tenho amigas que estão numa parte mais analítica, tem gente que está na área de microbiologia, eu tenho amigas que estão em empresas que são de beleza, então são setores bem distintos, e cada um seguiu uma vertente dentro do curso. Aproveitando que você está aí, esta engenharia, a procura por sexos é diferente entre homens e mulheres, que é normal os cursos de engenharia tradicionais terem mais homens do que mulheres. Como é que isso acontece no curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia? Eu acho que é mais balanceado do que uma engenharia mecânica, que eu vejo muito mais, uma busca muito mais masculina. Eu acho que no nosso curso, por ter toda essa parte de biologia, que acaba sendo um atrativo maior para o sexo feminino, eu acho que ele é bem mais balanceado em relação a outras engenharias mais tradicionais. Certo. Você falou, Álvaro, que pode ser uma ignorância muito. Álcool da segunda geração. O que é isso? Álcool da segunda geração, ele geralmente é a produção de rejeitos que veio do álcool da primeira geração, né? Então, quando a gente fala de álcool de primeira geração, a gente pega a cana, moe a cana, você extrai a sacarose, né? E você faz a produção de álcool. Então, esse é o álcool de primeira geração. O que sobra desse processo de primeira geração? Bagaço de cana, é um exemplo, né? Bagaço de cana e a palha. Então, quando a gente fala de álcool de segunda geração, são álcool que vem, utilizando substrato que vem do processo de primeira geração. Então, o mais comum é o álcool produzido através de bagaço, né? Então, a gente pega o bagaço de cana, submete a um processo de sacarificação. Geralmente, o que está sendo estudado hoje é um processo de pré-tratamento, né? Em que você faz um processo que a gente chama de explosão a vapor, em que você injeta vapor em uma grande quantidade de massa de bagaço, esse vapor entra no meio das células e você diminui rapidamente a pressão, abre a válvula, né? E com o aumento dessa pressão você acaba abrindo as células, né? Deixando o material mais fácil para o tratamento em si, que é o tratamento enzimático. Geralmente a gente trabalha com tratamento enzimático em jeito do processo. Então, o que a gente acaba adicionando são enzimas. Essas enzimas vão ser responsáveis por quebrar todo aquele material lignocelulose para a produção de um carboidrato que é assimilável à levedura, né, que seria a glicose. Então, você quebra a celulose em monômeros, que seria a glicose, e essa glicose vai ser utilizada pela levedura para a produção de etanol. Quer dizer, é uma área típica do engenheiro de bioprocessos. É uma área típica do engenheiro de bioprocessos, porque você tem que ter conhecimentos relacionados
com as reações enzimáticas, como que atuam as reações, quais são as enzimas, quais seriam as melhores enzimas. Tem como também você acaba atuando no processo de produção, no processo de fermentação da glicose para a produção do etanol. Além do processo de separação, né? Porque você tem o etanol ele vai estar no que a gente chama de mosto, né? No caldo de cultura. Então a gente vai ter que retirar as células e depois submeter um processo para a separação do etanol dos restos componentes, né? Que geralmente é um processo de destilação. E o que se faz com o que sobra que não vira álcool já tem um destino também? O bioprocesso? Tem pesquisas, porque na verdade o que não vira álcool tem muito da primeira geração, né? Sobra um caldo, né? Que a gente chama, o pessoal chama de vinhoto, que é muito rico em fosfato. Então, antigamente o pessoal jogava na lavoura. Eu acho que a gente acaba jogando, porque ainda não tem uma definição, né? Mas tem algumas pesquisas também que está relacionado à rede do processo, que é para a produção de biogás. Então, você pode submeter um outro processo com um tratamento biológico, que você pode levar à produção de biogás desse vinhoto. Mas ainda é uma parte muito mais de pesquisa. E, Fernanda, você falou que trabalha em pesquisa e desenvolvimento, é isso? Isso. O que é exatamente isso numa empresa privada? Bom, eu trabalho dentro da área de cuidados com tecido, né? Focada em amaciante, especificamente falando. A minha área que eu atuo hoje, ela não é tão envolvida com a engenharia de bioprocessos, se for pensar. Sei. Mas eu acho que a base de engenharia, sim, eu vejo sendo aplicada no meu trabalho. O que a gente faz, então, faz estudo para como a gente pode melhorar o produto que já está disponível no mercado e novas tecnologias que eu posso pôr dentro desse meu amaciante, para realmente que a consumidora se sinta mais vontade de comprar esse produto. Então, são estudos de novas tecnologias e estudo de melhorias nas fórmulas que a gente já tem disponível no mercado hoje. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.